No episódio de hoje, funcionários digitais, funil de vendas e revenda de IA. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Ex Machina Podcast. Eu sou Gustavo Fechos e tenho a alegria de receber aqui neste episódio o Daniel Valadares, que está à frente de um projeto muito importante aqui na Ex Machina, que é a vertical da Ex Machina Partner, a respeito da qual teremos também a oportunidade de conversar hoje. Daniel, agradeço sua disponibilidade para estar aqui hoje conosco. A gente há bastante tempo vem conversando a respeito de ampliar o espaço de diálogo com a nossa audiência, com as pessoas que estão interessadas no assunto da inteligência artificial, que evidentemente vem ganhando muita relevância nas nossas vidas, queiramos ou não, né? Acho que a gente está nesse momento da história, né, Daniel, na qual é muito preciso, super importante, estar atento e forte. Sabe como é que é, né? Então, mais uma vez, obrigado pela presença e vamos aí construindo essa interlocução. Maravilha! Muito obrigado, Gustavo, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui falando ao público da Ex Machina e hoje com um tema bastante importante aí, né, para trazer sobre a máquina de vendas com IA, né? Será que é possível? Será que não é possível? Que a IA vai de fato fazer, né, no dia a dia aí do trabalho? Enfim, acho que pautar um pouco sobre tudo isso que orbita, né, o mundo das IAs e do trabalho com inteligência artificial. Muito bem. Quando você fala da máquina de vendas, vale a pena situar o ouvinte em relação ao fato de que a gente produziu uma série de conteúdos que tem como finalidade, são videoaulas, mas não só, né? A gente também tem e-books, templates de prompts, enfim, uma série de conteúdos que de fato ajudam as pessoas a estruturarem uma aplicação possível da IA no seu negócio. Acho que todo mundo que está dentro deste lugar do empreendimento precisa, se é que já não fez, entender as aplicações que o seu próprio negócio pode perceber em relação à IA. Porque se é verdade que a gente não conhece todos os negócios, Daniel, é verdade também que a gente pode assegurar que em algum lugar desse processo a gente pode implementar a IA com ganhos importantes de eficiência operacional, né? Então vale a pena a gente talvez começar aqui dizendo, Daniel, que a gente tem aí 2 módulos, aproximadamente 10 videoaulas, conteúdo gratuito e absolutamente aplicável, né? Assim, independentemente de qual seja o segmento no qual quem nos escuta aqui neste momento atue, a gente tem essa tranquilidade, né? Depois de tanto tempo trabalhando com implantação de IA nos negócios mais diversos, a gente tem este lugar de fala para assegurar que a gente pode ajudar os negócios a alavancarem suas operações e suas vendas, por que não, com IA. Então, nesse contexto, Daniel, eu queria te perguntar aqui, como que você enxerga hoje, rápidas palavras, o contexto da IA no mercado? Se você puder dizer assim, de modo geral, pela sua experiência, sua vivência no mercado brasileiro, né? Eu sei que você está aí também de olho na América Latina, por assim dizer, mas conta um pouco da sua experiência aqui conosco, o que você percebe e como que os diversos negócios hoje já têm trabalhado nessa direção. Perfeito. Bom, eu vejo a IA, eu sei que a gente eventualmente tá dentro de uma bolha, né? Então, você e a equipe da Ex Machina, a gente acaba sendo impactado por
temática de inteligência artificial o tempo todo, e às vezes dá até aquela sensação de que todo mundo está falando sobre isso. Mas eu percebo que ainda não é esse o movimento, né? Tem muitas empresas que ainda estão despertando os olhares, e muito em virtude também de uma crença que eu percebo no mercado, que é a de que a inteligência artificial é algo só para uma grande corporação, né? Para corporações de nível global que vão investir toneladas de dinheiro em fazer aquilo acontecer, e na realidade não é bem por aí, né? Nós percebemos que a inteligência artificial, obviamente, dependendo da aplicação, ela vai às vezes carecer de um investimento maior, mas ela é também para os pequenos e para os médios empresários, né? E aí, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina, nós temos essa possibilidade de trabalhar com IA em diferentes etapas do processo. E aí, até pegando carona na tua fala inicial, para você que está vendo isso, né, seja você um empreendedor, um dono de negócio, ou se você é um colaborador, porque às vezes a gente acaba impactando um colaborador que tem a capacidade também de levar essa mensagem internamente, né? Que seja um intraempreendedor ali que vai mostrar para a empresa a possibilidade daquele, na verdade, os benefícios, né, da inteligência artificial e a viabilidade econômica dela também, porque muito tem se falado sobre inteligência artificial, mas eu percebo que as pessoas ainda têm também um certo misticismo, até por assim dizer, do que de fato é possível fazer com a inteligência artificial, o que não é possível. Rola também aquele negócio do medo, né? Vou ser substituído, não vou. E na realidade, o que a gente tem percebido nas empresas que estão utilizando a inteligência artificial não é um turnover, mas sim você potencializar o trabalho daquela pessoa que está ali, né? E a IA sendo realmente uma ferramenta a mais naquela caixa de ferramentas da empresa, e isso em todos os setores, em todos os departamentos, aplicados de diferentes formas, né? Eu ouvi um dia desses uma analogia que eu achei interessante, que é a de que a IA é como se fosse um motor a vapor, né? Então, quando surgiu o motor a vapor, ele oportunizou uma série de coisas, né? Uma série de outras transformações, e a IA, dessa forma também, pode oportunizar uma série de movimentações e transformações no negócio, desde que a gente saiba como usar esse motor a nosso favor e onde aplicar e o que demandar dele, né? Então, é isso que eu vejo. O mundo em si, né, principalmente aqui Brasil e América Latina, ainda está despertando, né? O que mostra que é um excelente momento também para a gente estar aqui falando sobre isso, não é mesmo? Sim, é uma oportunidade para, enfim, venda de produtos, soluções e serviços apoiados em IA, e para representação também, né? A gente pode depois aprofundar essa dimensão, que a gente, a propósito, tem também aqui na Ex Machina uma vertical especialmente dedicada a este fim. Mas eu queria, antes de chegar nesse ponto particularmente, Daniel, trazer ou desenvolver um pouco um aspecto que você nos trouxe, que é o seguinte: olha, às vezes a pessoa pensa que isso é um assunto para grandes corporações, né, não entende que o seu próprio negócio, o seu pequeno ou médio negócio, pode também se beneficiar das implantações possíveis em tantos setores e áreas diferentes com IA. E vale a pena, então, a gente, de repente, tratar um pouco desse aspecto, né? Então, assim, só para dar uma ordem de grandeza, a gente tem produto na Ex Machina e solução que está, assim, bastante abaixo da linha do salário mínimo, só para dar uma ordem de grandeza em relação a quanto custa implementar, perceber aplicações que já têm alavancagens garantidas em relação a vários processos empresariais. Queria comentar um aqui brevemente, que é IA no funil de vendas. Acho que assim, mais do que ou antes de cuidar, sei lá, eventualmente de atendimento, suporte, comunicação, setores outros que a gente pode, né, também implantar e desenvolver solução fico aqui pensando que vendas, todo mundo vai precisar
cuidar dessa dimensão, né, para a própria sobrevivência do negócio, para a ampliação do faturamento da empresa e assim por diante. Então, conta um pouco para nós, Daniel, como é que você hoje percebe, a gente faz desse movimento aqui bastante frequentemente, né, assim, estamos muito inserido nesse tipo de solução para os negócios que nos procuram, mas conta um pouco como é que você hoje percebe a figura do funcionário digital, só para trazer essa categoria aqui para a conversa, né? A gente tem FDs, assim a gente os chama carinhosamente, que estão já na casa das centenas deles pelo Brasil. A gente está hoje com uma marca de mais de 800 funcionários digitais esparramados em diferentes negócios e cuidando, se não só, mas principalmente do funil de vendas, né? Conta um pouco para a gente, por favor, como é que você observa essa experiência, e para quem nunca ouviu falar, faz de conta que você está apresentando aí pela primeira vez a um ouvinte, né, apresentando esse tema. Conta para a gente como é que a gente implanta FD no funil de vendas e potencializa o negócio. Maravilha. Bom, eu acho que ao falar de FD é importante a gente trazer aqui um ponto que é o seguinte. Hoje, e cada vez mais, né, com o avanço da tecnologia, com a forma como o mundo em si está se desenvolvendo, o que a gente percebe, né? Antes de falar de inteligência artificial, é interessante a gente falar sobre o ser humano em si, né? Porque, veja só, a gente está hoje num mundo que nós passamos de conteúdos extremamente longos, né? Então você via ali filme, série, as pessoas antes, talvez você que está vendo a gente aí não se recorde desse tempo, mas houve um momento na história em que as pessoas sentavam na frente da televisão e esperavam um determinado horário para assistir um programa, né? Hoje em dia a gente... É tão engraçado falar isso. Parece que a gente está falando de uma outra era geológica, né? Mas de certo modo Exato. Exato. E faz 10, 15 anos atrás, né? Não, talvez não mais do que isso. E aí, olha só, a gente então sentava e esperava uma determinada hora ali para assistir aquele programa, e quando você não podia naquele horário, você ligava um aparato extremamente tecnológico chamado videocassete para gravar aquele momento, para que você pudesse assisti-lo no momento mais adequado. Corta o tempo e nós estamos agora em algo onde a gente digita o que a gente quer assistir e isso aparece na nossa tela magicamente. Inclusive digita, eu senti um certo envelhecimento aí de sua parte também ao dizer digita. Que pode ser outra coisa, né? Poderia ser bate ali, né? Datilografa, exatamente. Bate o texto. Enfim, e isso aparece magicamente na sua tela, e não só aparece o conteúdo que você quer, mas ele já aparece em várias versões. Ele vai aparecer na versão de 40 segundos, na versão de 5 minutos, de 15, 20 e até o conteúdo completo, que não se sabe exatamente quanto tempo pode ter. Onde eu quero chegar? Primeira coisa que a gente tem de mudança comportamental é que as pessoas querem a resposta na hora, né? E elas querem ali encontrar aquele conteúdo naquele momento em que elas estão buscando. E para além disso, elas querem que essa resposta seja efetiva, assertiva, né? Ela quer que seja rápido ali. Então você precisa trabalhar, e as empresas têm enfrentado isso, no timing da pessoa. Um outro advento importante também que muitas pessoas com home office, enfim, a dinâmica de trabalho alterando, isso mudou também a rotina das pessoas, né? Então você começa a ter clientes ou leads que vão te procurar de madrugada, que vão te procurar em momentos que usualmente não eram momentos onde as pessoas perguntavam. Porque lembra, a gente marcava hora para assistir um programa de TV e a gente marcava também hora para ligar para as empresas que a gente queria conversar e tirar uma dúvida. Hoje em dia não. Total. Assim como no conteúdo, com o que a gente busca das empresas, a gente também quer buscar as empresas no momento em que nós estamos ativos e no momento em que surge aquela dúvida na nossa
cabeça, né? E com isso, faz com que a gente realmente tenha que ligar, tenha que mandar mensagem, enfim, acessar essa empresa de alguma forma no horário que a gente quer. E a empresa, por outro lado, teria um custo fenomenal ao deixar ali uma equipe, né? Imagina só, uma equipe para atender um telefone, para responder um WhatsApp 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, só aí a gente já entende então que essa mudança comportamental é uma mudança que a empresa precisa acompanhar se ela quiser permanecer no mercado e quiser gerar negócios, né? E digo mais, não deixar o negócio para concorrência, né? Afinal, você está investindo ali em tráfego, em campanhas de marketing, enfim, está sendo feito todo um investimento para gerar aquele lead. E se você não absorve aquele lead no momento em que ele chega, você está fazendo o quê? Investindo dinheiro para ensinar o seu lead a comprar da sua concorrente. Por quê? Se você não respondeu naquele momento, ele vai buscar alguém no mercado que vai responder naquele momento e vai fechar negócio ali naquela hora, né? Então, nós estamos aí vivenciando um mundo muito mais imediatista. Dito isso, onde entra o funcionário digital? O funcionário digital, ele é exatamente esse funcionário de inteligência artificial que sabe todos os detalhes da sua empresa e que vai responder aquele lead, aquele cliente no momento em que ele entre em contato e no canal em que ele entrar em contato. Então, se ele quiser te ligar, ótimo. Eu sou muito de telefone, eu gosto ainda de ligar para as empresas, né? Então, É um homem que fala digital, filme, deve gostar de telefone mesmo, entendo. eu gosto ainda de telefone, eu gosto de falar com as pessoas. Então, eu ainda ligo nas empresas. E é legal você ter alguém para te atender, ainda que seja um funcionário digital, porque quando você liga na empresa, você não necessariamente quer falar com um humano, você quer falar com alguém para resolver o problema. Se o funcionário digital vai atender e resolver o problema, ótimo. Ótimo. É isso que a gente quer. E assim, diga-se de passagem, a experiência relacional, comunicativa, discursiva do nosso funcionário digital, que faz o que a gente chama de ligação inteligente, é impressionante. Se alguém aqui que nos ouve não viu ou ouviu, basta fazer o contato lá com o Hermes pelo site da exmachina.ai e pedir para o Hermes te ligar. Ouso dizer que pode ser que as pessoas não reconheçam a diferença entre a abordagem telefônica de um FD, que não se parece em nada com um chatbot, né? E um atendimento humano. Olha, o Daniel, parece que, enfim, hoje, um depoimento doméstico que não mudará a vida de ninguém, mas é o seguinte, hoje eu fiz uma compra e paguei mais caro na loja que me atendeu mais rápido do que tive paciência para esperar a loja, que eu sabia que tinha o mesmo produto, algo mais barato, mas que há 2 dias eu estou tentando fechar a compra na loja mais barata, mas que não tem atendimento, cara. Inclusive, vamos mandar esse vídeo para essa loja. Inclusive, vamos mandar esse vídeo para essa loja, meu. Depósito de material de construção. É isso. Cara, eu comprei um caminhão de areia pelo preço mais caro que eu tenho, porque eu precisava naquele momento. O cara tá lá na obra, meu, precisando de areia, entendeu? Não tem jeito de esperar o atendimento do depósito ao lado que não me atende, né? É isso, e você imagina, né? Claro que o depósito de material de construção aqui, além de ser literal, é também uma metáfora, né? Qualquer negócio pode ser entendido como este negócio que precisa atender rápido, que precisa atender sábado, domingo, feriado, madrugada, a qualquer tempo, né? Exatamente. E aí você começa a trazer essa reflexão para o seguinte sentido. O investimento que se faz em ter um funcionário digital não é só esse o custo que você tem se você não tiver ele, né? Porque se você não tem o funcionário digital, você não vai pagar funcionário digital, ótimo. Mas tem um custo de oportunidade tem todo aí, um né? custo,
você tem todo um custo por não ter vendido, por ter gerado aquele tráfego, porque às vezes você investiu numa campanha de marketing, num Facebook, num Google, alguma coisa assim, e aí você Tem um está clique gerando aí, lead né? e não Já tá, pagou pelo clique, né? Já pagou pelo clique. Ô, exatamente, e não Daniel, eu tá queria convertendo. conduzir aqui para a gente finalizar pelo seguinte: a gente começou dizendo que este é o momento, né, da IA quente. A gente está vendo reportagens do Fantástico que consomem aí minutos preciosos da televisão aberta para todo o país. É um momento bom para produto e é um momento bom também para representação, né? Eu acho que vale a pena a gente dar a dimensão a quem nos ouve, que eventualmente esse ouvinte mesmo pode também se interessar por isso ou conhecer alguém que, né? Porque o nosso programa, o Ex-Machina Partner, está escalando de forma muito significativa. Acho que vale a pena o seu depoimento e ao mesmo tempo o seu convite, Daniel, para as pessoas, né, conhecerem esta proposição num momento da história em que bastante gente está falando sobre IA e quem não está precisando ouvir falar. Exatamente. Bom, acho que vale dizer que eu iniciei, né, esse processo todo como cliente, inclusive, Ex Machina. Sou cliente, para além de É partner, sigo verdade. como cliente Ex Machina. Tenho a Aurora, que eu brinco que é a melhor funcionária do ano, todo ano, porque ela literalmente agenda minhas reuniões, ela cuida da minha agenda mais do que eu, e, e ela, inclusive, atualmente ela fecha vendas. Então a Aurora, para além de ser uma funcionária digital que faz um agendamento de reuniões, ela eventualmente vende, né? Do check-in ao check-out. Do check-in ao check-out, muito bem, do check-in ao check-out. Inclusive eu montei algumas Legal. automações ali para ela que ela inclusive me notifica quando uma venda acontece. Então, então veja só. Só traz notícia Só boa traz então, hein, Daniel? notícia boa. E então esse momento que nós estamos agora é um momento que assim nós precisamos nos adequar enquanto empresa, né? E aí não falando em nome da Ex Machina, mas falando do ponto de vista empresa, que eu também tenho a minha empresa, do ponto de vista de empresário, nós precisamos nos preparar para atender o nosso cliente a qualquer tempo, que é o tempo que o cliente quer. Eu sempre digo, quando eu vou fazer uma consultoria, enfim, quando eu vou fazer alguma entrega no sentido de estruturação comercial, uma pergunta comum é: Daniel, qual é o melhor canal para eu estar? Né? Eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no WhatsApp, eu tenho que estar no e-mail. E a minha resposta é sempre a mesma: você tem que estar em todo lugar, né? Quem define como vai falar com você é o seu cliente, não você. Então você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar no e-mail, você tem que estar no telefone. Se tem um louco lá como o Daniel que vai ligar para comprar de você, você tem que estar lá para atendê-lo, para conversar com ele, né? Então, nós precisamos estar em todos os canais. E com o advento da inteligência artificial, com o advento dos funcionários digitais, hoje isso é completamente possível e completamente viável economicamente, independente de qual seja o tamanho do teu negócio. Então, não há mais uma desculpa para que isso não aconteça. E aí, pensando nisso, né, nós aqui da Ex Machina, agora sim falando como Ex Machina, desenvolvemos um programa de parceiros no qual você pode se inscrever e ser um vendedor Ex Machina, né? Ou seja, ser um representante comercial da Ex Machina e a partir disso ter disponibilizado 100% das soluções Ex Machina, que hoje nós estamos trazendo aqui os funcionários digitais, mas para além disso nós temos uma série de outros produtos, uma série de outras soluções para o dia a dia da empresa, para fazer com que aqueles negócios que se tornam clientes sejam mais eficientes e gerem mais receita, né? Gerem mais resultado, impactem mais a comunidade onde eles estão inseridos. E a gente consegue, através desse programa de parceiros, inclusive fazer com que você que está aí e que está olhando para esse mercado e fala: puxa, eu gostaria de atuar com inteligência artificial. E aí existem dois caminhos, né?
um caminho você vai lá, investe bastante dinheiro em cursos, para além do dinheiro, investe bastante tempo, porque você precisa entender como programar, entender uma série de meandros ali da inteligência artificial para fazer com que ela funcione a contento. Invista em infraestrutura, que também não é pouco, né? Não é só você colocar ali o chat GPT, tem muita coisa por trás disso. Ou você pode simplesmente preencher um formulário, entrar no nosso grupo de parceiros e ter tudo isso disponível no momento seguinte à sua inscrição, para realmente conseguir ali divulgar, enfim, trabalhar com isso, tá? E, obviamente, fazendo trabalho comercial, fazendo trabalho de estar em contato com o cliente permanece sendo seu cliente, mas com todo o suporte ex machina, para que você, em um eventual problema ali, tenha a quem recorrer, tenha quem vai fazer algo e principalmente que não vá te tirar do foco, que é estar em contato com o cliente. Então você vai poder seguir estando em contato com os seus clientes enquanto a ex machina atua para solucionar as questões ali, e que está até criando novas coisas, né, Gustavo? A gente tem aqui um time de desenvolvimento e inovação que está sempre de olho nas tendências e principalmente de olho nas levantadas de mão dos nossos clientes também, porque muitas vezes somos provocados pelos clientes de falar, olha, vi que tem alguma coisa assim, eu gostaria que vocês fizessem. E nós vamos lá e desenvolvemos. Nessa linha desenvolvemos CRM, desenvolvemos uma série de outras soluções e seguimos a pleno vapor aqui trabalhando para entregar tanto aos nossos clientes quanto aos nossos parceiros o que há de ponta em nível de tecnologia mais atual. Então, por exemplo, saiu hoje uma nova IA. Nós vamos hoje disponibilizar essa nova IA também para os nossos clientes, né? Seja ela uma geradora de vídeo, uma geradora de áudio, geradora de texto, o que for, ela vai estar sempre, todas as nossas soluções estarão sempre atualizadas. Então, se você está olhando para esse mercado e quer se desenvolver nesse mercado ou quer levar para sua empresa, nós temos o caminho, tanto para você que quer implementar inteligência artificial no seu negócio, como um vendedor digital, um SDR, enfim, campanhas, né? O que você quer implementar aí no seu negócio, e também para você que não quer necessariamente implementar no seu negócio, ou quer implementar no seu negócio e quer também revender essas soluções, também temos o nosso programa de parceiros. E aí, Gustavo, acho que vale deixar aqui o recado que na descrição desse vídeo nós temos aqui alguns links que você vai poder usar. Então, você quer se tornar parceiro, tem aqui o link para que você se torne parceiro ex machina, e ao se inscrever no programa de parcerias, tem todo um programa ali de treinamento, tem uma série de informações que você vai receber para poder fazer com que isso aconteça. E para você que quer de fato implementar na sua empresa, aí no seu negócio, eu deixo aqui também a opção de você clicar no link para conversar com o Hermes, tá? E aí é simples, mais do que eu ou o Gustavo ficarmos aqui para explicar qualquer coisa para você, fala com o Hermes, fala assim, olha Hermes, é o seguinte, acabei de ver aqui o podcast do Gustavo e do Daniel e eu tenho uma empresa que faz X coisa, e me diga aí como é que você pode me ajudar, e veja o que o Hermes vai te dizer, tá? Diferentemente do filme, não precisa digitar o nome do negócio, né? Não precisa escrever, pode mandar áudio, pode pedir para ele te ligar, ele te liga, vocês conversam, pode escrever também se você tiver com muita vontade, enfim, muitas formas, né, Daniel? Exatamente, e como o Gustavo trouxe, se você quiser, fala para ele te ligar, e você vai ver que ele te liga ali na hora e já resolve o seu problema da melhor forma possível. Então, maravilha, bom demais. Daniel, obrigado aí pelas suas considerações. Fica o reiterado convite, inclusive o link para acessar a máquina de vendas, não é verdade? Faz sentido integrar o nosso grupo de WhatsApp, no qual a gente tem construído uma comunidade de interlocução muito qualificada a respeito de inteligência artificial voltada para negócios, para impulsionamento de vendas, suporte e atendimento. Bom, Daniel, super obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Quem nos acompanhou até aqui, também.
Fica o convite para que siga nos acompanhando e, enfim, compartilhe também este conteúdo com quem possa se interessar por ele. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu, muito obrigado e lembra de deixar a sua curtida aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber conteúdos como esse aí sempre e estar atualizado. Valeu!